Você e o seu escritório de advocacia tomaram a inédita medida de recorrer a uma organização de defesa dos direitos humanos da ONU, com a ajuda de um advogado, se não me engano, australiano, que trabalha na Corte da Inglaterra. Essa providência é uma tentativa de demonstrar ao mundo que o presidente Lula está se submetendo a um processo totalmente parcial, como você diz. Em que pé está isso? Esse comunicado foi feito em julho do ano passado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, foi admitido pelo comitê no final do ano passado. O governo brasileiro apresentou as suas informações recentemente. Nós teremos um prazo para rebater as informações brasileiras e, a partir disso, a ONU vai decidir se aceita o caso ou se rejeita o caso. Se aceitar, ela passa efetivamente a julgar as condutas que foram levadas naquele comunicado, a fim de decidir se houve ali violação ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos ou não. Se constatar que houve essas violações, a ONU pode impor diversas medidas ao Brasil para que corrija as violações que nós entendemos que houve em relação ao ex-presidente Lula. São providências que a ONU pode adotar. E é importante destacar que esse comunicado foi feito com a ajuda, como você bem colocou, do advogado Jeffrey Robertson, que é um advogado, ele é Queen's Counsel, ele é advogado da rainha também, é uma pessoa bastante experiente nessa área de direitos humanos. Ele veio ao Brasil, antes de aceitar o caso, ele veio, se reuniu conosco durante uma semana, analisou todos os aspectos do caso e teve... Leu a imprensa brasileira e a sua imparcialidade? Leu, teve conhecimento do comportamento da imprensa, na verdade, essa sinergia que existe em relação à operação com a imprensa, criando um ambiente artificial de culpabilidade. E a decisão dele de aceitar o caso é proveniente dessa análise cuidadosa feita em reuniões que aconteceram aqui no Brasil durante uma semana aproximadamente. Quais são os processos que correm contra o presidente Lula com relação, por exemplo, ao triplex, em relação ao sítio, em relação ao armazenamento dos presentes que ele recebeu quando presidente da República? E que processos são esses que estão na mão do juiz Moro de Curitiba? Olha, o processo mais avançado hoje, que está tramitando em Curitiba, é esse que veicula uma acusação de que o ex-presidente Lula teria sido beneficiado com um apartamento no Guarujá. Então, a tese da acusação é que a OAS firmou com a Petrobras 3 contratos, esses contratos teriam gerado vantagens indevidas e uma parte dessas vantagens indevidas teriam sido utilizadas para comprar um apartamento no Guarujá e entregar ao ex-presidente Lula. Pois bem, nós tivemos 24 audiências em relação a esse processo especificamente e ouvimos 73 testemunhas, inclusive aqueles notórios delatores que foram arrolados pelo Ministério Público. E o fato é que nenhuma dessas 73 testemunhas fez qualquer afirmação que pudesse confirmar qualquer participação do ex-presidente Lula em ilícitos na Petrobras e também que pudessem vincular o ex-presidente à propriedade desse imóvel no Guarujá. Portanto, o saldo dessas audiências mostra de forma inequívoca que a acusação simplesmente ruiu. A inocência do ex-presidente Lula, ela emerge com muita clareza a partir da análise dessa prova, desses depoimentos que foram colhidos. Não bastasse, outros documentos foram levados ao processo que mostram que o ex-presidente Lula jamais dormiu uma noite nesse apartamento, jamais teve posse das chaves desse apartamento. A única coisa que ele fez foi ir uma única vez ao imóvel para verificar se tinha interesse na compra desse imóvel. E ele descartou esta compra. Portanto, o que existe de real e verdadeiro é isso. O mais, e tudo aquilo que foi exposto, inclusive, naquela entrevista do PowerPoint, é pura ficção
que PowerPoint jamais... do procurador Dallagnol. Exatamente, que foi apresentado no dia em que essa denúncia do triplex foi apresentada. Então, seja a denúncia formal do processo, seja aquela denúncia do PowerPoint, ficaram absolutamente esvaziadas depois da coleta de todos esses depoimentos e das provas que nós levamos ao processo. Esse que é o caso, digamos assim, mais avançado, só mostra que o ex-presidente Lula é vítima de acusações frívolas, sem materialidade e fruto de muita convicção. Doutor Cristiano Zanin, quais são as ligações da Força-Tarefa da Lava Jato com autoridades e instituições do governo dos Estados Unidos? Olha, durante as audiências que eu citei há pouco, as audiências do triplex, eu tive a oportunidade de perguntar a alguns delatores aqui do Brasil se eles também estavam fazendo colaboração com outros países, notadamente com os Estados Unidos. Essa pergunta causou um grande incômodo ali para as autoridades. Autoridades do caso, o juiz Moro. Do caso, os procuradores, mas o fato é que uma única testemunha, um único delator disse que estava sim colaborando com os Estados Unidos e através de uma intermediação do Ministério Público Brasileiro, Ministério Público Federal Brasileiro. O Ministério Público Federal estava intermediando o contato do delator, no caso era o Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa, com autoridades, foi diretor da Petrobras? Isso, com autoridades americanas. Eu fiz outras questões para aprofundar mais nesse assunto, mas não houve resposta. Mas o fato é que o Brasil tem firmado com os Estados Unidos um tratado para cooperação na área penal, especificamente. E esse tratado diz que qualquer pedido de cooperação deve ser feito através da autoridade central. E elege como autoridade central o Ministério da Justiça. Portanto, qualquer colaboração que estivesse ocorrendo entre órgãos americanos e órgãos brasileiros deveria passar pelo Ministério da Justiça. Sim. E eu não tenho notícia de que isso tenha acontecido. E isto não foi também tratado ali ou respondido pelas pessoas que estavam envolvidas. Então, me parece um primeiro ponto que deveria ser objeto de uma análise mais cuidadosa. Ou de indignação. Ou de indignação, ou de reconhecimento de ilegalidades no processo. Claro. Quer dizer, então, só para o nosso espectador da TV Afiada, o Ministério Público Federal, com o delator Paulo Roberto Costa, foram prestar informações a quem? Ao Ministério da Justiça dos Estados Unidos, ao FBI, à CIA? Ele não especificou qual era o órgão. Ele disse que estava em contato com autoridades americanas, mas, se eu estou bem lembrado, ele não especificou o órgão. Só esclareceu que esse contato com o órgão americano estava sendo intermediado pelo Ministério Público Federal. A revelia, portanto, da autoridade que deveria autorizar esse encontro, essa relação, que seria o ministro da Justiça. Aparentemente, sim. Inclusive, o ministro da Justiça da época deveria ser o José Eduardo Cardoso? Eu acredito que era o José Eduardo Cardoso ou o Eugênio Aragão, não me lembro ao certo. Ministro da Dilma. Exatamente. Mas esse é um ponto. Agora, o segundo ponto relevante é que como você citou, houve aquela conversa interceptada entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff. 11 horas da manhã foi o momento em que o juiz mandou cessar as interceptações. A conversa foi interceptada por volta de 13 horas e 30 minutos e divulgada cerca de 2 horas depois. Na Globo News. Na Globo News. Para usar uma expressão daquele delegado da Lava Jato que depois prestou serviços ao Brasil na Operação Carne Fraca. Foi o timing perfeito. E esse período tão curto entre a captação da conversa e a divulgação da conversa, me parece que não eu não tenho notícia de que haja precedentes numa captação e você tem disponibilizado no processo em tão pouco tempo. Recentemente, o órgão britânico BBC Brasil Sim. republicou
uma reportagem dizendo que haveria uma colaboração informal de órgãos americanos com a Operação Lava Jato, principalmente na área cibernética, enfim. Então, tem muita coisa que eu acho que ainda precisa ser esclarecida. Nós temos alguns dados que estão colocados, mas que precisam ser aprofundados a fim de que se esclareça efetivamente qual é essa relação. Só para ligar os pontos dessa nossa conversa, Cristiano, quer dizer que existe a possibilidade de o governo americano participar do grampo da presidenta Dilma com Lula e, ao mesmo tempo, ajudar a Globo News a divulgar o grampo? Olha, isso precisa ser apurado. Investigado. Né? Eu não teria dados aqui para fazer uma afirmação como essa. O que eu acho que é Podemos importante... convidar, por exemplo, o Snowden para nos ajudar nisso? Ou o Assange para nos ajudar nisso? Por exemplo, um dado importante. Durante essas audiências, o chamado triplex, uma das testemunhas envolvidas, ou melhor, que foi ouvida, tem bastante experiência nessa área do chamado Guardião. O Guardião é o equipamento usado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público para captar, para interceptar grampear conversas telefônicas. Isso. E eu perguntei a ele qual era a praxe entre a captação da conversa e a disponibilização da conversa no processo. E a resposta dele foi de 15 dias. Essa era a média pela experiência dele. Então, esse é um dado que, ao meu ver, reforça a necessidade de se fazer uma melhor apuração em relação a esse fato. Nós sabemos também que o juiz Moro frequentemente vai aos Estados Unidos. O juiz Moro visita autoridades do governo americano e ele já anunciou que vai se ausentar para ir morar nos Estados Unidos, estudar e lecionar nos Estados Unidos. Eu não tenho, enfim, nenhum dado a esse respeito, a não ser as palestras que são feitas periodicamente nos Estados Unidos. Agora, em Colômbia, por exemplo, ele foi recebido debaixo de uma ovação. Com relação a esse tema palestras, eu tenho uma dúvida se, em que medida essas palestras feitas em relação a uma operação que ainda está em curso, uma operação que ainda tem vários processos pendentes de julgamento, em que medida isso não prejudica, isso não importa na realização de pré-julgamentos. Então, é algo que precisa ser também olhado com muita atenção. São situações que, ao meu ver, acabam, de certa forma, confirmando ou corroborando aquilo que nós temos dito sobre a perda da imparcialidade do juiz para julgar o ex-presidente Lula. São vários fatos que nós listamos e comprovamos que não só denotam aquela chamada perda da estética da imparcialidade, mas também que são dados objetivos de que há pré-julgamentos, há conceitos já formados em relação ao julgador que impedem que haja um julgamento justo e imparcial. Última pergunta. Por que ninguém, no âmbito da justiça, diz assim, Moro, para com isso? Essa é uma questão importante, porque ela é, de certa forma, a justificativa do comunicado feito ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. O que aconteceu? Os processos que estavam em Curitiba, que envolvem o ex-presidente Lula, foram, num determinado momento, avocados, chamados pelo Supremo Tribunal Federal. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, mesmo tendo recebido da nossa parte, advogados, uma relação de diversas ilegalidades que haviam sido praticadas em relação ao ex-presidente Lula, ele tomou a decisão de reconhecer uma única ilegalidade, que foi em relação a essa conversa envolvendo o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma. Em relação às demais ilegalidades, o Supremo decidiu, naquele momento, devolver ao juiz de Curitiba para que ele próprio analisasse as ilegalidades que havia cometido. Então, ele próprio julgasse a si próprio. Exatamente.
Então, neste momento é que nós, ou seja, o processo chegou ao Supremo Tribunal Federal e não teve uma resposta, ao nosso ver, para as ilegalidades que haviam sido listadas perante aquela corte. Ao contrário, os processos foram devolvidos para que o próprio julgador, que ao nosso ver havia violado a lei, julgasse a si próprio. Então, neste momento é que nós decidimos levar esse comunicado à ONU, porque entendemos que não havia no sistema recursal interno um recurso apto e eficaz para paralisar essas violações às quais o ex-presidente Lula estava e continua sendo submetido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.